Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E vocês também me encontram no TikTok e também no Spotify. Lá no Spotify você vai encontrar o projeto CLV, que é um projeto que eu faço a leitura comentada e explicada, uma leitura bem detalhada, eu vou fazendo intervenções ao longo da leitura, de obras que já estão em domínio público, obras clássicas, e geralmente eu pego essas obras que estão na lista dos vestibulares, mas são obras fantásticas que qualquer pessoa pode acompanhar e eu recomendo. Esse projeto acontece aqui no YouTube, mas acontece também lá no Spotify. Além disso, claro, eu vou pedir para você, se você gostar desse vídeo, deixa a sua curtida aqui, deixa um comentário falando que se você gostou ou não, e eu quero saber também se você já leu O Médico e o Monstro, porque é sobre esse livrinho que nós vamos falar hoje, dentro do projeto do CLJ, ok? Então, vem comigo! O CLJ, que é um clubinho de leitura jovem, né, de literatura juvenil, eu fiz pensando em ampliar essa literatura juvenil. Por quê? Porque as pessoas geralmente colocam rótulos e os adultos não querem ler esse tipo de literatura, mas tem tanta coisa boa que deve ser lido por qualquer pessoa de qualquer idade. Eu tô falando nesse vídeo aqui do Médico e o Monstro, esse projeto já tá rolando aqui no canal, então nós já fizemos também de outros livros. Se você quiser saber dos livros que nós já fizemos, você pode entrar na playlist e nessa playlist você pode maratonar também os outros vídeos. Além disso, no final desse vídeo aqui, eu vou falar para vocês sobre os livros, né, a possibilidade dos livros para o próximo mês desse mesmo projeto, e você vai poder votar, tá bom? Eu dou 4 opções e você vai deixar a sua votação no canal do YouTube, na aba comunidade do canal, ok? E eu preciso muito do seu voto. Lembrando que a resenha que eu faço aqui nesse projeto, eu faço com spoiler, tá? Então agora no começo você não precisa se preocupar, porque eu vou dar a premissa inicial da obra e quando eu for falar do desenvolvimento da obra, eu aviso, tá bom? Então se você quiser deixar o vídeo antes, você pode deixar sem problema nenhum. Então esse livro aqui, ele começa com uma conversa entre dois amigos, o senhor Richard Enfield e um advogado, o senhor Utterson. E eles estão ali batendo papo e eles falam sobre uma coisa muito cruel que aconteceu, que um homem, bem no comecinho da obra, nas primeiras páginas, então não é spoiler, tá? Então, um homem, ele pisoteou friamente uma garotinha. Essa garotinha, ela saiu viva, mas ferida desse acontecimento, né? E esse cara, então, ele foi obrigado a pagar uma indenização para a família. E ele entrou em uma determinada casa misteriosa e saiu de lá com um cheque para poder dar essa indenização. E esse cheque estava assinado com o nome de uma pessoa que esse advogado, o senhor Utterson, conhecia muito bem, que é o senhor Jekyll. Então, grave esse nome. Aqui no título a gente tem, ó, o estranho caso do Dr. Jekyll e do senhor Hyde. Então, esse senhor Jekyll é aquele que dá o cheque e assina o cheque dessa indenização. É um médico, tá? Então, esse cara não é o cara que pisoteou, é um outro cara, tá? Só que ele acaba pegando o cheque e pagando essa indenização com um cheque assinado pelo senhor Jekyll. E esse senhor Hyde, que foi o cara que pisoteou a garotinha, ninguém conhecia. Então, o senhor Utterson, o advogado, que era muito amigo do senhor Jekyll, achou tudo aquilo muito estranho. Por quê? Porque ele tinha uma amizade muito profunda com esse médico, mas não conhecia esse senhor Hyde, tá? Então, o advogado, como ele acha muito estranho, e ele acha ainda mais estranho porque ele sabe, ele conhece, ele cuida do testamento desse médico, do Dr. Jekyll. E o senhor Hyde, ele é o único herdeiro desse testamento do médico. Então as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, né? Mas ele não sabe, não conhece esse Hyde e ele conhece apenas essa história macabra que esse Hyde é o cara que pisoteou essa garotinha na rua. E daí ele decide então começar uma investigação, tá? Bom, então o senhor Utterson, que é o advogado,
procura o médico, o Dr. Jekyll, e eles se encontram e conversam. E esse Utterson, ele tenta tirar algumas informações do médico a respeito, né? Por que ele tenta tirar essas informações? Porque ele, na verdade, ele tá com certo receio que esse Hyde esteja ameaçando o amigo dele, o médico, né? Fazendo alguma coisa desse tipo. Só que o Dr. Jekyll, ele insiste para o Utterson que o Hyde é um cara muito bom, que tá tudo muito em segurança e que o testamento deve continuar daquele jeito, porque o advogado tenta persuadi-lo de alterar o testamento. Mas ele diz que o testamento deve continuar do jeitinho que está. O único herdeiro, caso aconteça alguma coisa com o médico, vai ser esse Hyde, que é justamente o cara que pisoteou, que fez essa crueldade, pisoteou a garotinha logo no início do livro. Vou começar a falar um pouquinho mais do desenvolvimento, tá bom? Mais pra frente do livro, acontece um outro crime na cidade, só que agora é um assassinato mesmo, de um cara mais idoso. Quem presenciou esse assassinato foi a empregada, né? Ela testemunhou e ela que denunciou, e ela disse que o criminoso, o cara que matou esse idoso, foi o Hyde, quer dizer, o mesmo cara que pisoteou a garota, certo? E que também é herdeiro do testamento do Dr. Jekyll, ok? Vamos conectando as coisas. E ela disse que foi um assassinato cruel, porque o Hyde, ele teve um acesso de fúria e ele matou esse cara com bengaladas. Então ele bateu até, espancou o cara, né, até a morte. E essa bengala acabou quebrando. E essa acusação ela foi confirmada porque parte da bengala ficou no local do crime junto com o corpo e a outra parte da bengala foi encontrada na casa do Hyde. Então não tinha como negar, ele era mesmo o assassino, tá? O médico, ele entrega uma carta para o amigo, para o Utterson, tá? E a carta estava assinada pelo Hyde. Olha que estranho isso. E o Hyde dizia na carta que estava fugindo por conta desse crime e que não voltaria nunca mais. E o médico diz então pro amigo, pro advogado Utterson, que é assim, ó, o testamento fica como tá bom? Não vamos alterar o testamento. No entanto, eu não vou mais ver esse cara nunca mais, ele tá fugindo e tudo mais. Olha que alívio, certo? Agora tudo vai melhorar. Só que o Utterson, o advogado, ele pega essa carta e ele começa a fazer uma análise da caligrafia da carta. E ele percebe que é uma caligrafia muito parecida com a caligrafia do próprio médico, do Dr. Jekyll, tá? Então aqui a gente começa a levantar algumas suspeitas, né? Será que o médico ele estava escondendo esse Hyde, o assassino? Ou será que o médico ele tinha algum tipo de envolvimento com esse caso? O que estava acontecendo? A gente começa a levantar nesse momento algumas suspeitas e o Hyde realmente ele desaparece, tá bom? Nesse momento os três amigos, eles são em três amigos, tá? O médico, o Dr. Jekyll, o advogado, o Utterson e o Lanyon. Esses três amigos, eles confraternizam, eles voltam a ter uma vida normal, até que por um tempo, né? Até que de repente o Dr. Jekyll, o médico, ficou estranho e desapareceu, se afastou dos amigos novamente, ok? Pouco tempo depois o Lanyon morre e o Utterson ele fica sozinho ali, o advogado, investigando tudo sozinho. E ele tenta, então, entrar em contato com o médico, o Dr. Jekyll, que é amigo dele, mas ele não consegue. O médico, ele se afasta mesmo, completamente. Então, agora eu vou avisar vocês que eu estou encaminhando agora para o final da história, tá bom? Então, quem não quer saber o final da história, fique esperto aqui para não pegar muitos spoilers, ok? Então, vamos lá. O empregado da casa do médico, do Dr. Jekyll, procura, ele sabe, né, esse empregado, ele sabe da amizade que o advogado tem com o médico, e esse empregado da casa do médico vai pedir ajuda pro advogado, pro Dr. Utterson. E diz para o Utterson que todos os empregados da casa estão com medo, né? Porque o Dr. Jekyll, ele se enfiou dentro do laboratório, não fala com ninguém, ele não aparece, ele não abre a porta do laboratório e conversa com os empregados
com a porta fechada. E a voz que os empregados escutam não é a voz do Dr. Jekyll, mas a voz do Hyde. Então eles estão com medo que, na verdade, tenha acontecido alguma coisa com o Dr. Jekyll. Então o Utterson vai correndo para a casa do médico para saber o que estava acontecendo. Ele, então, do lado de fora, chama pelo médico, e quem responde realmente é a voz do Hyde, a voz desse outro cara. Então eles decidem arrombar a porta. Quando eles arrombam a porta do laboratório, nesse mesmo instante eles veem um cara, né, um vulto ali, bebendo um determinado líquido e desmaiando, tá? E desse desmaio, na verdade, ele desmaia e na sequência morre, tá? Então, quando eles olham para o corpo, eles vão ver que o corpo dessa pessoa não é o médico, o Dr. Jekyll, mas é o Hyde, tá? Agora, o Hyde está morto e cadê o Dr. Jekyll? Ele não sabe o que aconteceu. Então, o Utterson, ele recebe 2 cartas. Uma carta era do Lanyon, aquele amigo que estava morto já, e uma outra carta do médico, o Dr. Jekyll. E ele vai embora com as 2 cartas e vai fazer a leitura das 2 cartas. E agora a gente vai ter no livro aqui, nós temos 2 capítulos, os 2 capítulos finais do livro são para a leitura dessas 2 cartas, tá? Então agora é o finalzinho da história mesmo para a gente desvendar tudo que aconteceu. Então, se você não quer saber spoiler, é agora o momento de fechar o vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira carta que o Dr. Utterson lê é a carta do Lanyon, desse amigo que já estava morto há um tempo. Então ele conta que ele sabia de todo o mistério porque ele presenciou o médico, o amigo Dr. Jekyll, misturando alguns ingredientes, bebendo um líquido esquisito, e quando ele bebeu esse líquido esquisito, o Jekyll acabou se transformando no Hyde, na frente do Lanyon. Agora vocês estão entendendo tudo? É aqui que todas as fichas caem e a gente consegue entender tudo o que estava acontecendo. Portanto, o Hyde e o Jekyll era a mesma pessoa, tá? É uma dupla personalidade da mesma pessoa. Portanto, o Lanyon tem essa revelação e deixa essa carta para o Utterson antes de morrer. Agora, o último capítulo do livro é a carta do próprio médico do Jekyll que conta sobre todo esse processo. Então, só um adendo aqui. Portanto, o corpo que estava lá, que estava com a fisionomia do Hyde, né, morto, na verdade também era o Dr. Jekyll, tá bom? Então agora vamos para a carta que o Dr. Jekyll deixou. Então ele conta sobre o processo de criação desse monstro e daí a gente tem o título do livro, que é o médico, que é o Dr. Jekyll, e o monstro, que é o Hyde, mas que na verdade é o próprio Dr. Jekyll, certo? Então, o Dr. Jekyll, ele ficou muito tempo estudando a mente humana e estudando o quanto que as pessoas, elas têm uma certa dualidade. Dentro de cada ser humano, tem o bem e tem o mal. E ele, dentro das pesquisas dele, ele desejava fazer uma separação desses 2 estágios do inconsciente. E foi o que ele fez. Ele criou uma poção, né? Criou um líquido, esse líquido esquisito, que ao beber, você, na verdade, separava as 2 personalidades. Então, foi ao beber esse líquido, ele acabou se transformando no monstro. E esse monstro acabou recebendo um nome que era o Sr. Hyde. Portanto, o Hyde era a personificação do mal, enquanto que o médico era a personificação do lado bom da mesma pessoa. Então, isso significa que ele não era o Hyde? Não, ele era. Isso significa que a poção não cria nada, a poção apenas acabou separando aquilo que já existia dentro dele. Já tinha dentro dele o bem e o mal. E essas 2 personalidades, então, foram separadas. E quando ele acabou tendo a personalidade do Sr. Hyde, que é a personalidade do mal, a personalidade cruel, aflorada, então ele acabou se tornando 100%, então tem uma espécie de maniqueísmo aí, tá? Então o médico, o Dr. Jekyll, o bem,
o lado do bem, e o Sr. Hyde, o lado do mal. Qual foi o problema de tudo isso? O problema é que o lado do Sr. Hyde foi tomando conta da vida do Jekyll aos poucos, tá? Porque esse experimento ele foi feito ao longo de um tempo. Então ele começou a sentir vontade, o médico, né, passou a sentir vontade de viver como o Hyde. Porque com o Hyde ele se sentia mais feliz, ele se sentia mais livre, né? E quando ele era o médico, ele sentiu uma certa apatia, uma certa tristeza. Então é como se fosse um vício. Ele acabou ficando viciado em ter esse tipo de sensação e em beber esse líquido para ele sentir toda essa liberdade e ser o Hyde, né? Então ele tinha vontade de virar Hyde o tempo todo, tá bom? E ele precisou então criar essa pessoa de verdade, porque o Hyde ele precisava existir no mundo, porque ele começou a aparecer com frequência, certo? Então o Jekyll acabou alugando uma casa, colocou no nome do Hyde e tudo mais, tá bom? Então avisou as pessoas a respeito do Hyde, os empregados da casa dele, o Hyde passou a frequentar o laboratório. Então ele criou esta pessoa de verdade, colocou o Hyde no testamento. Então tudo isso foram coisinhas que ele foi fazendo. Por quê? Porque ele foi virando o Hyde com certa frequência. E com o tempo, né, com o passar do tempo, chegou um determinado momento que o médico perdeu o controle da sua própria vida. E o lado do mal tomou conta dele, definitivamente, né? E todas as vezes que ele ficava sem tomar a poção por um tempo, ele tinha surtos, sentia dores, como se tivesse numa abstinência de drogas. Então, aquilo que no início ele conseguia controlar era apenas uma vontade, então, eu vou virar o Hyde porque eu tô com vontade de sentir uma certa liberdade, com o passar do tempo não era mais apenas uma vontade, tá? Era uma necessidade. Bom, o médico, então, ele tentou de várias formas lutar contra essa maldade aflorada dentro dele, que ele permitiu que saísse, né? Porque foi ele que deu a permissão. No entanto, ele não conseguia lutar contra isso. Até que chegou num determinado momento, um determinado ingrediente para a poção acabou. E daí, gente, era o fim do Jekyll de vez, tá bom? Porque tanto que o Dr. Jekyll acabou morrendo como Hyde, né? Porque ele não conseguiu voltar mais a ser o médico. É como se a maldade tivesse tomado conta dele. Então, por isso que ele não deixava que ninguém o visse, ele acabou se trancando dentro do laboratório e ele tinha vontade o tempo todo de fazer maldades, tá? Mas ao mesmo tempo que, como era a mesma pessoa e ele tinha vontade de fazer maldades, e isso tomava conta da personalidade, do caráter e do comportamento dele, mas ao mesmo tempo existia um Jekyll lá dentro, né? Então ele tinha medo do que fosse acontecer, medo do que o Hyde pudesse fazer, tá? E daí no finalzinho da história, claro, né? Vocês perceberam que os fatos se encontram porque quando eles se matam, né? Porque as duas personalidades morrem naquele momento no final da história, tá? Então tem um certo tom macabro aqui nesse livro, e vai trabalhar, vai levantar uma reflexão muito importante a respeito da dupla personalidade que existe em cada um de nós, né? E eu falo assim que existe como uma afirmação, porque o maniqueísmo, na verdade, ele não existe. Ninguém é 100% do bem ou 100% do mal. A gente tem tudo aqui, né? Temos um universo inteiro dentro da gente. E esse livro, ele é muito profundo porque ele nos faz refletir sobre essa dualidade que existe dentro de cada um de nós. Gente, que livro! Eu recomendo. Quero saber nos comentários se você já leu, se você gostou, que reflexão que você fez, que você pode, claro, ter feito alguma reflexão diferente da minha, e eu gostaria de saber o que você pensou, o que você sentiu quando você leu esse livro. Mande aqui nos comentários que eu estou muito curiosa. E agora é a hora da votação, então vou passar as 4 opções, vou deixar a capa desses livros aqui na tela para que você possa fazer a sua escolha, tá bom? Vai lá, terminando esse vídeo aqui, vai lá para a aba comunidade dentro do YouTube e deixa o seu voto, tá bom? Porque daí você me ajuda a escolher o livro do próximo mês.
Nesse projeto aqui, eu sempre vou soltar a resenha do livro escolhido do mês na última quarta-feira do mês, tá bom? Então, portanto, esse livro escolhido agora vai ser para a última quarta-feira de abril. As 4 opções são, vamos lá, opção número 1, a árvore que dava dinheiro, ok? A opção 2, a marca de uma lágrima, do Pedro Bandeira. A opção 3, a teia de Charlotte. Opção 4, até que a morte nos ampare. Então são essas as opções e eu aguardo o seu voto. Se você gostou dessa resenha e desse projeto, deixa aqui a sua curtida. Grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.